E aí galera, eu sou o professor Jackson, vamos resolver mais uma questão do nosso Enem 2021 da prova de linguagens. E na questão de hoje nós temos a tirinha "Quando o neném nascer, renunciarei". Aqui a gente tem uma ave que está chocando o ovo e a tirinha começa assim: "Quando o neném nascer, renunciarei aos prazeres mundanos. Renunciarei à vida folgosa, renunciarei à busca da beleza física, renunciarei à vida social, renunciarei aos projetos individualistas." Aí está aqui a ave pensando e, por fim, assim termina mais um capítulo na luta da mulher por sua emancipação, certo? Então, temos aqui a questão. Nessa tirinha, produzida na década de 1970, os recursos verbais e não verbais sinalizam a finalidade de... Resumindo, do que se trata a tirinha, certo? Então, letra A, reforçar a luta por direitos civis. Não. Por que não é a letra A? Direitos civis é direito de todos, isso inclui homens e mulheres. E claramente a tirinha ela vem tratar aqui do caso mais específico da mulher. Assim termina, aqui no último quadrinho, assim termina mais um capítulo na luta da mulher por sua emancipação. Então, direitos civis vai além da mulher, é tanto para homem quanto para mulher. Então, não pode ser a letra A, porque o quadrinho ele especifica, o quadrinho ele trata da questão da mulher e não de todos. Então, não é a letra A. Letra B. Explicitar a autonomia feminina. Não. Por que não vai explicitar a autonomia feminina? O que significa a ideia de renunciar? É você abrir mão, mas não querendo fazer aquilo. Eu tenho que renunciar, cara. Eu não queria, mas eu vou ter que renunciar. Essa é a ideia. Então, quando você coloca a ideia de renunciar, isso vai contrário à ideia de autonomia. Porque o que significa autonomia? Seria você ter liberdade para você fazer o que quiser. Você faz o que você quiser. E note que aqui na tirinha está falando de renúncia, o que significa que você não pode fazer o que você quiser. Às vezes você quer fazer outra coisa, mas você vai ter que abrir mão. Então a tirinha está falando de renúncia, obviamente não está falando de autonomia, e sim de renúncia feminina, não de autonomia, certo? Letra C, ironizar as condições de igualdade. E essa opção é o nosso gabarito, letra C. Mas antes de a gente, vamos pular ela, vamos ver por que não é a D e por que não é a letra E. Letra D, estimular a abdicação da vida social. Por que não é estimular a abdicação da vida social? Porque se a gente analisar o quadrinho como um todo, além dos recursos verbais, existem os recursos não verbais. O que são os recursos não verbais? É a imagem como um todo. Note que à medida que ela vai falando que vai ter que renunciar àquilo, isso e aquilo outro, a ave ela vai ficando triste, certo? Se houvesse a intenção da tirinha estimular você a fazer essa renúncia, renunciarei à vida social, a ave ia terminar feliz, como fala assim, eu vou renunciar à vida social, isso é muito bom. Não, ela não está feliz. Então ela está passando a mensagem para você de que não é uma coisa boa, entenderam? Então ele não está estimulando, se não é uma coisa boa, não está te estimulando a fazer aquilo, certo? Logo não é a letra D. E aí entra aqui a letra E, que muita gente pode ter marcado, certo? Criticar as obrigações da maternidade. E não é a letra E. Por quê? Criticar seria tipo falar mal das obrigações da maternidade. E não é isso. Não é falar mal, porque as obrigações em si, elas existem, mas você tem que entender o contexto geral. O que está acontecendo aqui não é que ele está falando mal da maternidade, mas que por conta da maternidade, a mulher não tem tanta liberdade. Lembrando que a gente está falando aqui de uma tirinha produzida da década de 1970, certo? Tem mais de 50 anos essa tirinha. O que significa isso? Nessa época, as mulheres não tinham tanta liberdade. As mulheres eram vistas como as responsáveis pela criança. A criança nasce, pronto, agora você é a mulher. A sociedade olhava para a mulher e falava, agora você é mãe, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, porque você tem um filho. Essa era a visão da sociedade como um todo em 1970. E a questão é que ele não está falando mal da maternidade em si, de ser mãe. Não tem problema algum ser mãe. Mas há uma crítica que quando a mulher se torna mãe, as condições dela são diferentes das dos homens. Isso em 1970, lembrando, agora as coisas são um pouco diferentes, depende às vezes da condição e tudo mais, mas enfim. Em 1970 era muito pior do que hoje. Então quando ela se torna mãe, as condições já não são iguais, certo? Porque assim termina mais um capítulo na luta da mulher por sua
emancipação. Ela não conseguiu ter a sua liberdade porque agora ela se vê na obrigação de ter que cuidar um filho e tudo mais. E há uma ironia nisso. Note que não há uma crítica às obrigações. Às vezes, até as obrigações como mãe é muito bem vista por uma mulher ou por um homem e tudo mais. Mas o problema é a condição que se encontra é diferente da mulher perante um homem, isso em 1970, tá bom? Por isso nosso gabarito é a letra C. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!